Salve Resistência! Toda história tem um pouco de mistério. Todo mistério tem um pouco de história. Nada vem do nada. A frase antiga, bem conhecida. A gente vai falar um pouquinho de um mistério agora. Um mistério que também surge de um mundo de papel. Porque se escreveu muito sobre ele. Há vários livros em vários idiomas. É um mistério bastante conhecido. Como é que se pode conhecer um mistério, né? Senão ele não seria um mistério. Não, se conhece a sua história. Ou melhor, se conhecem as histórias que giram em torno desse mistério. Me refiro ao famoso Triângulo das Bermudas. Eu, desde que era jovem, assim como muitos de vocês, fiquei sabendo dessa história, ouvi falar dela, alguém comentou, eu vi num filme, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre o famigerado Triângulo das Bermudas, né? O que eu sei é aquilo que todo mundo sabe. Ele é um local indefinido, com bordas mais ou menos projetadas na região do Caribe, né? Fica entre o Golfo do México, o Arquipélago das Bermudas e um pouco ali ao leste de Porto Rico. Isso formaria então um triângulo e dentro desta área acontecem coisas estranhas, acontecem coisas misteriosas, acontecem desaparecimentos. São relatos muito antigos que remontam ao século XIX, fala-se em desaparecimento então de aviões, desaparecimento de navios, todo tipo de desaparecimento, até mesmo pessoas que estavam mergulhando, eventualmente desaparecem nesse Triângulo das Bermudas. Bom, como nós estamos na era do terraplanismo e parece que os mistérios voltaram, a gente fica aí pensando quantos mistérios aguentam, quantos mistérios sobrevivem no tempo e quantos mistérios perdem o encanto, simplesmente desaparecem. Por quê? Porque essas histórias mitológicas são muito antigas, são tão antigas quanto a humanidade. O ser humano tem uma capacidade enorme de imaginar, de projetar, de pensar, de criar. Nós somos criaturas eminentemente criativas e imaginativas. Então não é de hoje que se imagina universos de mundos fantásticos, maravilhosos. Isso nós temos relatos desde a antiguidade que dão conta, são relatos egípcios, babilônicos, assírios, caldeus, gregos, romanos, sempre cheios de coisas imaginárias como unicórnios, sereias, centauros, serpentes marinhas e uma série de outras criaturas, os antípodas que viveriam do outro lado da Terra. Todo esse mundo maravilhoso teve muita força até pelo menos os anos de 1500. Com o início das navegações, pode-se dizer que começa um processo que alguns autores chamam de desencantamento do mundo. O mundo parece que perde o encanto, por quê? Porque alguns desses mitos vão caindo. Como eles não se confirmam nas explorações que os europeus fazem mundo afora, ou seja, eles não trouxeram nenhuma sereia de volta viva para expor na Europa, muito menos um dragão ou uma serpente marinha, esses mitos foram, então, lentamente perdendo força. Você conhece um bem famoso que é o Monstro do Lago Ness. Esse é um dos que sobreviveu até os dias de hoje. Ainda é motivo de documentários na televisão, é motivo de filmes no cinema, enfim, e muita literatura. O Triângulo das Bermudas é um desses. O Triângulo das Bermudas fica mais dentro dos mitos modernos, ele não é um mito que nós herdamos lá da antiguidade, embora alguns autores relacionem ele com o velho mito de Atlântida, esse sim um mito que vem desde a antiguidade. Então o Triângulo das Bermudas tem há um certo fascínio em torno dele. Eu vou falar rapidinho sobre 3 livros. Você encontra uma infinidade de livros sobre o Triângulo das Bermudas, principalmente em sebos, na internet, é claro, hoje nos sebos virtuais, mas vocês sabem, nós aqui do Mundo de Papel gostamos de pedir que você vá a sebos reais, não sebos virtuais, porque você tem contato com os livros, toca, folheia, escolhe com calma, e é nos sebos que você vai encontrar livros como, por exemplo, Bermuda, Triângulo da Morte, de Martin Eban. Esse é um estudo, uma tentativa de explicar, ou pelo menos ir desmontando algumas teorias para ver se sobrava alguma coisa. No final é evidente que ele vai deixar perguntas, porque senão ele teria esgotado o assunto. É um livro bem interessante, desses tantos que você vai encontrar por aí. Bermuda, Triângulo da Morte, de Martin Eban. Tem mais de uma edição desse livro, essa é uma edição da nova época editorial. Teve uma época no Brasil em que se lançou muitos livros sobre o Triângulo das Bermudas. Depois o mito perdeu um pouco de força. Um outro livro interessante é justamente do autor que é um dos principais escritores sobre o Triângulo das Bermudas e um dos principais responsáveis pela propagação do mito do Triângulo das Bermudas. Me refiro a Charles Berlitz.
Esse é o seu segundo livro, Sem Deixar Vestígios, né? O primeiro é O Triângulo das Bermudas, né, do Charles Berlitz. Aqui o que ele faz é um apanhado de outros casos que não estavam no primeiro livro, né? Então ele volta a se referir a desaparecimentos, tem uma tabela, né, de cronologia de desaparecimentos, né? E ele volta a se referir então a esses desaparecimentos de navios e aviões, né? O desaparecimento mais conhecido do Triângulo das Bermudas, sem dúvida alguma, é o do voo 19. 5 aviões Avenger TBM da Marinha Americana saíram para um voo de treinamento no dia 5 de dezembro de 1945 e desapareceram. Nunca mais voltaram. Esse voo era um voo de treinamento. A guerra havia terminado há 3 meses, 4 meses atrás. Ou seja, esses pilotos eram pilotos experientes. E esse passou a ser, então, um dos fatos mais conhecidos, mais estudados, porque foram 5 aviões de uma única vez, com uma tripulação bastante ampla, porque cada avião levava de 2 a 3 tripulantes, né? Era um avião de bombardeio e eles estavam fazendo um treinamento de bombardeio, né? E desde então tornou-se o fato mais icônico do Triângulo das Bermudas, né? Pelo o número de aeronaves e de pessoas, e depois ainda no processo de busca do voo 19, mais um avião desapareceu. Um avião que era um avião de busca que teve que decolar com um suprimento extra de combustível. Alguns acham que esse teria sido o motivo da queda e talvez apenas não se tenha encontrado restos desse avião. O voo 19 é então paradigmático. E esse é um desaparecimento que se transformou em icônico, né, exemplar. Sobre ele se fala muito, saíram livros sobre ele. O que é interessante é que a tripulação desse esquadrão, principalmente seu comandante, eles eram experientes, haviam voado na Segunda Guerra Mundial há pouco tempo antes disso acontecer. Poucos deles não tinham essa experiência, então não são sujeitos que simplesmente se perderiam ou perderiam a orientação voando por instrumentos sobre o mar, sem nenhum ponto de referência terrestre, uma ilha ou a costa, né? Então essa história é uma história muito estranha, né? Segundo alguns autores ela já foi resolvida, os aviões já teriam sido encontrados, mas para a população que gosta, né, do imaginário popular, eles continuam desaparecidos, né? Para mim também, eles continuam desaparecidos, né? E esse é um mito, o mito do voo 19, dos mais fortes dentro do mito do Triângulo das Bermudas, né? Ele é tão forte que se você assistiu Contatos Imediatos do Terceiro Grau, de Steven Spielberg, né, você vai lembrar que ele inicia, o filme começa quando reencontram os aviões do voo 19 no deserto do México, né? No deserto de Sonora, se eu não me engano. E eles estavam intactos e funcionando ainda, só não estavam os pilotos, né? E depois, ao longo do filme, começam a aparecer outros objetos que teriam desaparecido no Triângulo das Bermudas, como o navio Cotopaxi, também é um navio famoso que desapareceu, né, um cargueiro, e ele aparece no deserto de Saara, de repente, né? No filme, a tese é de que os extraterrestres estavam devolvendo o que haviam pego no Triângulo das Bermudas para preparar o seu encontro com os terráqueos, que é o grande mote do filme, né, a trama principal desse filme, né? Então, o Triângulo das Bermudas ele serve para isso, né? Ele atravessa várias histórias, como eu acabei de dizer, ele está ali inspirando o Spielberg, né, no seu filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau, porque uma das explicações dos desaparecimentos no Triângulo é o fenômeno OVNI, né? Isso é o que o History Channel, o Discovery Channel e outros canais tanto exploram, né? Essa parte assim mais fantástica, extraordinária, de que não seria apenas um desaparecimento provocado por fenômenos naturais, mas sim por extraterrestres, né? Ou outras explicações que dizem que ali é um vórtex, é um campo magnético, é um portal para outra dimensão, que ele tem um outro triângulo que corresponde a ele do outro lado, né, no mar do Japão, né? E que ele seria apenas mais um de muitos vórtices que dão acesso a mundos paralelos, né? E essas pessoas que desaparecem estão nesses mundos paralelos. Essa é a tese, então, por trás do filme do Spielberg, né? Mas o Triângulo das Bermudas dá para mais, porque, por exemplo, no livro do Richard Weiner, né, que se chama Novos Mistérios do Triângulo do Diabo, ele não vai falar tanto dos desaparecimentos, ele vai contar outras histórias extraordinárias que acontecem na região do Triângulo das Bermudas. Então ele vai falar de um lugar onde um trem nunca aparece, mas se ouve o barulho dele, o apito dele, e ele não aparece. Ou então ele vai falar de um lugar que é uma tumba, né, como uma cripta de uma família, um jazigo, onde os caixões sempre trocam de lugar. As pessoas iam lá, arrumavam os caixões no lugar e os caixões sozinhos trocavam de lugar, né? Esse e outros casos ele conta aqui
né? O Weiner conta nesse Novos Mistérios do Triângulo do Diabo. E essa história não termina nunca. Né? Volta e meia você vai ver uma chamada na televisão ou lançamento, mais raro lançamento de livros, né? Aqui no Brasil não tem chegado nada muito novidoso sobre o Triângulo das Bermudas, né? Mas na televisão sim, volta e meia você vai ver algum programa ou algum filme novo que é inspirado ou trata especificamente sobre esse lugar. Né? Por que um destaque para esse lugar? Porque o Triângulo das Bermudas, como eu disse, é um desses mitos modernos, né? Ele prova que a Terra não se desencantou totalmente, mesmo com o iluminismo e o racionalismo do século XVIII, né? Permanecem mitos modernos, como os OVNIs, que nós vamos voltar a falar sobre eles aqui no de Papel, porque há muita bibliografia sobre OVNIs. O Triângulo das Bermudas, né? É um desses mitos tão extraordinários que não perdem força, né? Enquanto que outros foram perdendo força. Por exemplo, o da Terra plana. Eu queria dizer para o pessoal aí da Terra plana que, gente, infelizmente, o Triângulo das Bermudas eu até ainda posso dar uma força para vocês aqui, a gente falar sobre ele, dizer que tem teses, mas Terra plana não vai dar. Eu não consigo achar nenhum livro que referente à tese de vocês, né? Todos os livros que a gente tem dizem totalmente ao contrário, né? A Terra não é plana. Né? Ela também não é uma esfera perfeita, mas aí você conversa com um geólogo, ele vai explicar direitinho para você, né? Se você tiver paciência, né? E calma. Não por acaso a palavra paciência termina com ciência, né? Porque é da ciência que vai vir a explicação que você está precisando, viu? Porque você está precisando muito. Né? Nós do lado de cá vamos continuar fazendo o quê? Resistindo. Né? Então salve resistência, ninguém solta a mão de ninguém e chega de mistério por hoje.